Hoje nós estamos aqui para a apresentação da segunda parte do seminário referente à disciplina História da Educação, certo? E está o grupo 3, que vai representar o grupo 3, que vai tratar da educação no período imperial. Aqui nós temos a presença da Juliette, que é a tutora da turma, e da Alice Matoso. A Alice Matoso, eu falei para vocês, ela está estudando essas temáticas no mestrado em educação. Então, eu fiz o convite para a Alice, para ela nos auxiliar na apresentação. Mas vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou ouvindo mais ninguém. A Mara já terminou? Pode começar, então? Pode começar, Poliana. Mara teve um probleminha com conexão, mas já já ela volta. Ah, então tá bom. Vou iniciar, então. Tá Vocês ok. já ouviram do barulho dos cachorros. Ensino superior durante o século XIX e a conclusão. Bom, o período imperial ele se iniciou em 1822 com a proclamação da independência, né, do Brasil, quando Dom Pedro proclamou a independência e foi ortogada a primeira Constituição do Brasil, na qual se estabelecia que a educação primária ela deveria ser gratuita. Então, a educação ela se tornou uma questão social. Deveria ser, né, um direito do cidadão e um dever do Estado. Neste período também houve a laização e o controle estatal da educação. Pode passar o slide. Bom, algumas características gerais desse período. O Brasil, neste período, ele era uma monarquia que era regido pelos moldes ingleses. A formação estatal do Brasil, ele seguia os moldes europeus, né, no que era um Estado liberal e parlamentar. Porém, ao mesmo tempo, ele era dominado também pela parte, tinha também o domínio da parte da elite latifundiária, que era a maior fonte de riqueza, né, do país, e a maior fonte de economia era a monocultura exportadora. E aí vinha em contradição a questão que era o Brasil, ele era, né, tinha essa questão que era organizado no modelo europeu, porém as pessoas elas tinham uma mentalidade conservadora e gradualista, o que no caso eles entravam em contradição e fazia o país ter um atraso, né,
um atraso secular. E esse atraso, o que ele acontecia? Ele impedia as inovações na parte da educação e prejudicava muito o país. Neste período também, o catolicismo ele se tornou a religião oficial do nosso país. A gente tinha uma estrutura socioeconômica escravocrata e patriarcal. Pode passar o slide, por favor. Bom, o ensino primário, né, do Império. O ensino primário era a escola do ler e escrever que ganhou incentivo da corte. A Constituição ela estabelecia que a educação primária fosse gratuita para todos os cidadãos do país. As escolas de ensino mútuo nas capitais das cidades, vilas e lugares populosos. Avançando na organização da educação do país, em 1826, o imperador determinou, por meio de uma lei, a existência de 4 graus de instrução, que eram pedagogias, os liceus, os ginásios e as academias. O primeiro passo, no primeiro império, né? O primeiro passo jurídico, o primeiro ordenamento jurídico da educação no país foi em 1823, em 1º de março, quando no Rio de Janeiro foi criada a primeira escola de letras baseada no ensino mútuo. Que este ensino mútuo era o método Lancaster, que se baseava onde um professor mestre, ele ensinava para um grupo de alunos, em qual ele considerava os alunos mais inteligentes e que poderiam estar posteriormente redividindo o grupo maior de alunos, e esses alunos que foi instruído pelo mestre, pelo tutor, ia repassar para os grupos maiores. Eles definiam esse método como um método bom e econômico, porque eles conseguiriam atingir um maior número de alunos com poucos gastos, com poucas despesas. Pode passar o slide, por favor. Já no ensino secundário, ele foi mantido durante todo o Império sob controle do poder central. O Colégio Colégio Pedro II foi criado com o propósito de formar elites nacionais e era um modelo a ser seguido por todo o país. Era um privilégio da elite e a partir daí foi o surgimento das escolas protestantes. O Colégio Pedro II ele foi instalado em 1837 e esse modelo, né, era previsto para ser utilizado em todo o país. Ao concluir o curso secundário, o aluno ele já saía com um título de bacharel em letras e ele era dispensado de participar, de prestar exames para ingressar em ensino superior. Então, esse era um colégio, né, que tinha um currículo forte, com uma ênfase na parte humanista, onde eles aprendiam, né, as línguas inglês e francês, e era um curso que tinha duração em volta de 7 anos. E seguiu um modelo de funcionamento, de plano de estudo de escolas da Europa e dos Estados Unidos. Slide, por favor. Aí temos uma foto, né, do prédio do Liceu, por volta de 1910, e do Colégio Pedro II em 1861. Essas escolas de secundários, dos liceus,
Eles eram uma escola que tinha um número de alunos limitados, tinham bons professores, mas era uma escola que era considerada uma escola que era para elite. E por ser limitado, o principal acesso, por ser limitado, e ser o principal acesso ao ensino superior, isso determinou a criação dessas escolas protestantes, que foi a partir daí que iniciou-se a educação privada e foram instaladas algumas escolas protestantes. Dentro dessas iniciativas privadas protestantes, destacam-se a nível elementar em São Paulo, em 1870, a Escola Americana, e em 1880, essa escola acrescentou-se o ensino. Pode passar, por favor. Escolas para o povo. No período do Império, tinha o dualismo educacional, que tinha as duas divergências, que tinha o ensino para a elite e o ensino para o pobre, e também o ensino técnico profissional. Nessa época, houve o avanço do capitalismo, e através disso foram ocorrendo diversos fatores. O ensino profissional nessa época era para poucos alunos, a maioria era pobre, filho de mestiços. Tinha muito preconceito nessa época. Que tinham vindo para o país para fazer esse tipo de trabalho. A elite, as pessoas da elite que tinham acesso ao estudo, então eles formavam os profissionais liberais, que eram os advogados, os médicos, os engenheiros. Nisso, com a Revolução, surgiu a necessidade de escolas para as classes populares, de modo que ocorresse o desenvolvimento do país. Nisso ocorreu uma reforma educacional, onde foi imposto a liberdade de ensino em frequência, a abolição do ensino religioso obrigatório, a permissão da matrícula dos escravos nas escolas e também na educação infantil, os alunos eles poderiam, ambos os sexos, no início, estudarem juntos. Pode passar, por favor. Aí no slide, não tá? Eu vou falar um pouco também do ensino superior na época do Império. Com a chegada da família real no Brasil, a elite ela sonhava com a criação de uma universidade. Só a princípio, as faculdades existiam em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, com os cursos de Direito, Medicina, Farmácia, da Economia. E aí, o aumento da estrutura e demanda por pessoas. Quando falou, então, a República do Brasil, aumentou ainda mais a necessidade da criação de universidades. Porém, demorou ainda a ser instalada a universidade no país. A primeira universidade ela foi instalada no país em 1920, no Rio de Janeiro. Como considerações finais, neste período a gente pode observar que pouco se fez para o ensino primário, pois nunca foi o objetivo da corte. Faltou políticas integradas entre o governo e as províncias, e a escassez dos recursos comprometeu o atendimento da população. O Império ele foi marcado por grandes derrotas em relação à educação, pois era claro o interesse dos nobres em que o ensino fosse limitado a eles, para que sempre ficasse ali somente na elite, nos que teriam condições, os pobres eles eram sempre desfavorecidos. E a educação, então, ela era de baixa qualidade e muito conservadora. Pode passar o slide, cara. Em 1889, com o fim do período imperial no Brasil,
apesar de propostas interessantes, ainda não havia surgido nada de concreto na educação brasileira, fazendo com que as ações educacionais se mantivessem escassas e divididas em opor de um sistema de educação efetivo e de qualidade. Não sei se ficou bem explicado, porque meu microfone não está. Então, esse foi o grupo que o nosso trabalho fez. Obrigada pela atenção de vocês. Você terminou? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo bem? Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o trabalho, tá? Em primeiro lugar, eu fico muito satisfeita com o resultado que vocês apresentam. Por que eu fico satisfeita? Porque eu fico muito satisfeita porque mesmo com toda a dificuldade relacionada à tecnologia, com a distância, vocês conseguem superar. Achei a apresentação do trabalho de muita qualidade, parabéns ao grupo aí, tá bom? E parabéns à Poliana, que fez a apresentação, tá? Muito bacana. Ô, Charles, só um minuto que eu já vou fazer as considerações que a gente já passa para o seu trabalho, tá bom? Para a gente não misturar. Então, pessoal, eu gostaria de fazer algumas considerações. Achei muito bem feitos os slides, mas tem algumas sugestões que eu vou dar para vocês para os próximos trabalhos. Achei que em alguns slides, né, no que se refere à forma, alguns slides vocês carregam muito conteúdo. Pode colocar menos conteúdo só para marcar a fala de vocês. Mas teve outros que eu gostei muito. Inclusive, aquele slide mesmo das características gerais, muito bacana. Achei muito legal a forma que você explica. Parabéns, viu, Poliana? Ótima apresentação. Agora, acho, Poliana, que o grupo deu conta de identificar os conceitos estruturantes, achei bacana. Eu dei conta de acompanhar direitinho. Teve uma hora, por 3 momentos, a minha conexão caiu, mas como eu tenho os slides, eu fui acompanhando pelos slides aqui e fui conseguindo acompanhar. Eu dei conta de identificar, eu não sei se a Dinete, a Alice deram conta, mas eu dei conta de identificar os conceitos estruturantes da apresentação. Uma coisa que eu achei muito bacana na apresentação, Poliana, parabéns ao grupo, e eu gosto muito. Se a gente está falando de história da educação, é muito importante que a gente trazer para a apresentação datas marcantes. Isso ficou muito claro, eu achei muito bacana. Deu para perceber os métodos de ensino que podem ser considerados estruturantes para o processo de educação no Brasil, né? Na história, que são estruturantes até hoje. Olha só que bacana, pessoal. A Poliana traz aí alguns métodos de ensino, e aí eu não sei se deram conta de perceber, mas fica claro, inclusive, como é que surgem as modalidades, né? Como é que as modalidades vão surgindo? Quais modalidades? A modalidade presencial, a semipresencial e a distância que encontra-se validado hoje pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas lá na apresentação fica muito claro quando vão surgindo. Vocês conseguiram perceber? Vocês conseguiram perceber? Quando ela vai falando do método Lancaster, vai falando dos outros métodos, né? E os modelos que vão surgindo, e os modelos que vão influenciando os processos de educação. Então, significa que a educação brasileira, que a história da educação brasileira, ela se pauta em modelos de educação de outros países, e que a gente vai trazendo para o nosso contexto. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Um outro ponto que eu gostaria de comentar, que eu consegui identificar na apresentação do grupo, foi a formação da dupla rede. Vocês percebem que na segunda-feira passada, os grupos que apresentaram, eles trouxeram também a influência da dupla rede. E agora dá para a gente perceber também, não é? Olha aí, a Alice está trazendo de contribuição aqui, ó. Ela está dizendo, ó, eu vou ler aqui para vocês. A Alice está trazendo, parabéns a Poliana em nome do grupo. Um período importante... Opa, peraí. Deixa eu voltar na da Alice aqui.
minutinho aqui. Peraí, gente. Vamos voltar aqui na apresentação, na fala da Alice, que não está dando para ouvir, né? Ó, a Alice está dizendo, parabéns a Poliana em nome do grupo. Um período importante para o desenvolvimento da modernidade educacional. Elencou características importantes como o dualismo educacional e o método de ensino. Relatou sobre o ensino primário, secundário e superior. Muito interessante expor a imagem das escolas para o contexto. Também achei. Então, essa questão da dupla rede eu achei muito importante. Vocês deram conta de aprender os elementos essenciais ao texto. Parabéns à Dinete aí, que veio orientando durante esses dias, viu, Dinete? Mas um ótimo trabalho. Eu estou simplesmente, a cada dia, eu me encanto mais com essas propostas. Olha só, pessoal, pode até trazer um pouco de dificuldade para todos nós. Por quê? Não é só para vocês, não, mas a gente aqui também encontra problemas com conexão, mas a gente vai buscando superar essas dificuldades, tá bom? Mas muito bom. Certo. Muito bacana, viu? Então, eu acho que eu marquei os principais pontos aqui. O Adnet, você está registrando aí para nós, os integrantes do grupo, né? Tudo direitinho, que eu fiquei presa ao conteúdo, que eu sei que você faz esse registro. E vou te pedir também, Adnet, para fazer a frequência do dia de hoje, tá? Porque tem aquele um ponto de quem assiste o trabalho do outro, então quem está assistindo o trabalho do colega está ganhando automaticamente um ponto. Não é isso que a gente combinou? Bom, então parabéns para o grupo aí, viu? Cada dia eu fico mais satisfeita com o trabalho de vocês, com o empenho de vocês. Agora, pessoal, quem é que vai apresentar? Só para eu dar o perfil, mudar o perfil aqui. Quem vai apresentar? Para eu mudar o perfil aqui, que eu tenho que dar o perfil para vocês aqui. Para quem vai apresentar. Ó, parabéns aí, viu? Para a apresentação do grupo. Ótimo. A Dinete vai anotar para nós. Agora, para quem que eu tenho que dar o perfil de apresentador? Para quem que eu dou o perfil de apresentador? Para quem eu devo dar o perfil de apresentador? Quem vai apresentar agora, pessoal? Quem vai apresentar agora? Para quem eu devo dar, pessoal, o perfil de apresentador? Ah, tá. Isso é importante. Eu senti falta do Kênio, eu estava até olhando aqui, anotei aqui. Ah, então vocês estão no mesmo computador aí, né? Ótimo, então. O Charles que vai apresentar agora? Ô, Charles, então eu vou te dar o perfil de apresentador. Só um minuto. Mas o Charles não tá conseguindo nem ouvir? O Charles está com perfil de apresentador. Tem que conectar seu microfone, Charles. Só tem o Charles, Adnet, do grupo? Eu dei perfil de apresentador para ele, mas... Pode ser, Eva. Pode ser, Eva. E para quem que eu dou o perfil de apresentador, então? Para quem? Eu tinha dado para o Charles, mas vou tirar, então. Para quem que eu dou o perfil? Tudo bem,
O Charles já está com perfil de apresentador. Então, é só o Charles agora, ele está com perfil de apresentador. É só ele buscar na setinha. Oi, Charles, boa noite. Vai lá na setinha para cima, que aparece no final da sua tela aí, e insira a sua apresentação. Vai lá na setinha e insira a sua apresentação. Boa noite, Charles. São muitas atividades, né? Ótimo, são muitas atividades. Vai lá no, Charles, vai lá no final, lá na setinha, tá? Certo, Charles? Tudo bem. Vai lá na setinha e insira sua apresentação, por gentileza. Nós vamos aguardar. Muito boa, viu? A apresentação de vocês. Semana passada também, muito boa. Vocês vão fazer uma avaliação excelente. Se continuar esse nível, Adinete, eu vou fazer aquilo que eu propus. Eu vou aumentar a pontuação. O nível está muito bom, viu, Adinete? Tudo bem, Charles. Fica tranquilo, dá tempo. Pessoal, enquanto o Charles coloca a apresentação, vou buscar uma águazinha ali para mim, tá bom? Morrendo de sede. Saiu direto de uma atividade para outra. Vai ter revisão para a prova. Semana que vem eu faço a revisão para a prova, tá bom? Igual eu sempre faço com vocês. Vou fazer a revisão direitinho com vocês. Eu não deixo não, viu, Sâmara, de fazer a revisão com vocês daquele jeito que vocês gostam, não. Semana que vem a gente faz. Isso mesmo, Alice. Isso mesmo. A gente percebe que eles pesquisam. Isso é muito importante, porque se a gente fica só no domínio de eu falando, gravando aula para eles, não é tão interessante, né? Então, muito bom mesmo. Enquanto o Charles coloca a apresentação, eu vou buscar minha água. Tá bom, pessoal? Me interti aqui conversando com vocês e não busquei internet. Vou pegar minha água aqui, enquanto ele coloca a apresentação. Peraí, mas deu aí, deu certo? Peraí, deixa eu só ver aqui para ele. Eu acho que ele caiu. Não, tá certo. Mas o Charles não está conseguindo ver? Ah, agora vai dar. Ótimo. Você consegue ver as duas setinhas, Charles? Ô, Dinete, eu vou tomar uma aguinha e você orienta para mim, para eu colocar a apresentação, por favor, viu?
Oi, Dinete, vocês estão me ouvindo? Tá. Só espero então a professora Também voltar, acho. né? Deu certo? Eu já estou aqui. Ah, tá. Professora, pode ser só a voz ou precisa de webcam? O slide deu certo? Eu acho que deu. Para mim aqui deu. Pode ser só a voz. Ah, deu. Pode. Aí. Agora eu consigo visualizar os slides, viu, Charles? Ah, então beleza. Por gentileza, pode começar. Tá. O áudio está ótimo mesmo, Adnet. Tá bom. Como eu não havia assim preparado mesmo para a apresentação, aí vocês me desculpem, porque pode ser que, como eu fui pego de surpresa, mas eu vou tentar dar o máximo aqui. O nosso grupo é o grupo 3, né? Faz parte desse grupo a Catarina, eu, a Eva, o Paulo e a Vanessa. Nosso trabalho é sobre educação no período imperial. Vocês estão me escutando bem? Sim, muito bem. Tá. Então, professora, antes da gente começar a falar da educação especificamente, a gente queria contextualizar o que estava acontecendo no Brasil no século XIX, né? Porque o século XIX compreende o período imperial. Então, qual que era a situação no Brasil? A situação do Brasil e as transformações do século XIX, a gente teve a transição entre aqueles 3 séculos que a gente era colônia de Portugal e em 1889, que foi a proclamação da República, que foi lá no finalzinho mesmo do século XIX. Então a gente teve esse período de transição aí. Este século ele contribuiu para o desenvolvimento da modernidade educacional através da concepção de educação popular, que a gente tem aí o grande expoente, o Johann Pestalozzi. E a gente vai falar mais dele depois, das ideias dele. Então, nesse sentido, o que a gente identificou em termos de modificação da educação no Brasil foi o conceito maior de laicização da educação e do controle do Estado. Por que da laicização? Porque antes, durante o período colonial, a educação estava quase que 100% tendo seu legado à Igreja Católica. A partir do período imperial, nós tivemos, então, a entrada de outros grupos, de outras religiões, grupos, na verdade, grupos protestantes, que começaram a atuar na área educacional. E também o controle do Estado, porque a educação ela começou a ser vista pelo Estado como algo que ela deveria fornecer ao cidadão. Então a gente tem aí, a partir desse momento, um dever do Estado e um direito do cidadão com relação à educação. O Estado passava a ter mais consciência de que isso deveria ser uma obrigação dele, e não somente lançada a Igreja Católica como atuante. Ainda sobre a contextualização, o Brasil vivia sob a forte influência da elite latifundiária daquela época, cuja fonte de riqueza era a monocultura exportadora, que tinha a mentalidade conservadora e gradualista. Conservadora, a gente já tem em mente que ela era avessa às novas tendências e até mesmo às novas tecnologias, podemos dizer assim, da Europa e dos Estados Unidos, e gradualista porque ela aceitava somente aquilo que convinha a ela. Se aquilo era benéfico para ela permanecer no poder e permanecer tendo aqueles seus lucros, assim ela admitia essas transformações. Então, tal grupo tentava embargar os progressos de acessibilidade da educação, porque, logicamente, nós sabemos que a educação ela promove o ser humano e isso geraria competição para essa elite que estava no poder. Além disso, ainda tinha a Igreja Católica, que ajudou a resistência à instalação da escola nos moldes modernos, como a gente vê hoje. Então, muito do que a gente passou em termos de educação
Não sei se vocês estão me escutando, aqui caiu um pouco a conexão. Muito daquilo que a gente passou foi devido... Vocês estão me escutando? Professora, a senhora está me escutando agora? Ah, tá. Não, Então, muito muito bem. daquilo que foi passado que ficou atrasado nesse período, também em decorrência da igreja, que colocava imposições às novas tendências do exterior. Bom, então agora já falando do ensino primário durante o Império. Em 1824, o imperador Pedro I outorga a carta que diz que a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Eles colocam esse termo instrução primária, que no caso seria o termo nosso atual de educação. Ali a gente já tem uma preocupação do governo para deixar que todos os outros cidadãos que até aquele momento não dispunham da educação fosse também admitido nas escolas, nas poucas escolas que tinham naquele momento, né? No entanto, a regulamentação mesmo, ela só veio 3 anos depois, em 1827, que foi a primeira única lei geral relativa ao ensino primário durante o Império. Aí, nesse artigo 4 dessa lei de 1827, determinava que as escolas serão de ensino mútuo nas capitais, aqui está o português da época, né, nas capitais das províncias, e o serão também nas cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for possível estabelecerem-se. Então, aqui a gente já tem a tendência naquela época na Europa do ensino mútuo, que a gente vai falar mais adiante. O que é esse ensino mútuo, ou método Lancaster? Ao final do século XVIII e início do século XIX, havia na Inglaterra um grande número de crianças que não tinham oportunidade de obter a educação elementar. Então, eles viam nisso uma problemática, porque a população aumentava rapidamente e os professores em número não existia. Então, as despesas para isso, para dar educação para aquelas crianças, eram muito grandes e também não havia esses professores qualificados. Para procurar solucionar isso, 2 grandes pesquisadores dessa área de educação, naquela época, que foi o referendo Andrew Bell e o Joseph Lancaster, eles criaram um método chamado de Lancaster, né, um método mútuo, que consistia em um professor ensinar a lição a um grupo de meninos mais amadurecidos e inteligentes. Estes eram chamados de monitores, e estes replicavam aquilo que o professor passava para os seus colegas. Geralmente eles eram selecionados ou por serem mais velhos, ou porque já tinham uma certa habilidade em adquirir o conhecimento de uma forma mais fácil, e replicava para os seus coleguinhas. Nisso, um único professor ele conseguiria propagar a educação para até milhares de crianças, ao mesmo tempo, no mesmo ano, né? Só que existia uma problemática com relação a isso. O método de ensino mútuo, o método Lancaster, ele atingiu grande popularidade na Inglaterra, tanto que Lancaster ele viajou A instrução mútua resolveu o problema de despesa, pois era barata, demonstrando que se poderia lidar com um grande número de crianças no mesmo edifício escolar, representando a contribuição para o conhecimento pedagógico. Esse método, o método de Bell e Lancaster, não teve êxito em produzir um substituto para professores formados. Então, esse foi o ponto fraco do método Lancaster. Por quê? É muito diferente você receber uma instrução, no caso de um professor, porque ele foi ali, ele estudou para aquilo, fez as disciplinas pedagógicas, e aí conseguia transmitir o conhecimento de uma forma mais clara para os alunos, né? Porque ele teve a formação para isso. E não existia professores em número suficiente. Eles formavam, mas não eram especialistas em passar o conhecimento adiante, todos esses alunos. Ainda sobre a educação no período colonial, o que a gente pode falar também é que teve um ato adicional em 1834, em que foram tomadas medidas que dificultaram ainda mais o desenvolvimento da instrução pública. Então, quando a gente achava que a gente estava progredindo nesse sentido, lá em 1827, em 1834, a gente teve uma questão recessiva. Consumado no desastre para nosso sistema educacional, atribuindo competência às assembleias provinciais para legislar sobre o ensino elementar e médio.
o que que aconteceu? A educação ela ficou descentralizada. Então, cada província era responsável pela sua educação, pelas suas normas e tudo mais. Só que nem todas as províncias eram iguais e existiam províncias mais ricas e outras mais pobres. Então, a partir daí já se criou uma grande desigualdade na educação. Quem tinha mais dinheiro para aplicar na educação, províncias mais ricas da região central-sudeste, como São Paulo, por exemplo, que desde essa época já tinha um legado, aplicava mais dinheiro na educação, ao passo que outras províncias mais ao nordeste não tinha essa quantidade de dinheiro para aplicar em educação. E aí a gente tem essa descentralização que não foi muito benéfica. Isso significou a descentralização, né, como eu falei, nesse segundo tópico aí, e os riscos, né, as províncias do Império formavam-se redes de escolas públicas e privadas. O que que acontecia? Muitas províncias não tinham essas redes públicas muito boas, então quem tinha aquisição levava o seu filho para a rede privada. Só que a rede privada naquela época existiam escolas privadas, mas a maior parte eram daqueles que podiam, né, contratavam os professores para ensinar na própria casa. Então aí a gente já vê uma grande diferença a partir daí do ensino público e privado. Bom, na educação imperial, um dado que nós do grupo observamos ser bem alarmante naquela época, porque no período imperial já existia uma população muito grande no Brasil. Só que existiam somente 162 escolas para meninos e apenas 18 escolas para meninas, nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul. A gente já percebe que não era em todos os estados, o número de escolas eram pequenas e a divergência entre o número de escolas para meninos e meninas era muito grande, ao passo que nesse mesmo momento lá na Europa, essa diferença não era tão discrepante. Bom, sobre o ensino secundário, professora e a Dinete, a educação secundária já parecia ser um quadro melhor. Por quê? De um modo geral, o ensino secundário durante o Império estava predominantemente nas mãos de particulares. Quem não podia pagar, parava no ensino primário. Quem continuava, geralmente, eram aqueles filhos de empresários, na verdade, de agricultores da elite, que, consequentemente, teriam que passar para o ensino superior. Então, era como se fosse uma alavanca, né? Como era obrigatório o ensino secundário, para eles passarem para o superior, eles tinham que necessariamente passar por esse ensino secundário. E o que mais desponta, entre as escolas que mais despontam nessa época, são as escolas Pedro II, que vem desde essa época, que eram umas escolas referência para o Brasil, e o imperador ele queria instalar esse modelo em várias outras localidades do Brasil, coisa que ele não conseguiu atingir, mas algumas outras ele conseguiu criar. Porque quem estudava nessa escola recebia o título de bacharel em letras e era dispensado dos exames para ingresso no ensino superior em qualquer faculdade do Império. Então todo mundo queria entrar nessas escolas. Ainda sobre o ensino secundário durante o período imperial foi um privilégio da elite, novamente, né? Os liceus e ateneus, que eram tipos específicos de ensino secundários provinciais, atraíam a nata da sociedade de cada província. Assim, o ensino secundário oficial, por meio dos seus liceus, em número limitado e reunindo os melhores professores, gozava de privilégio. Só que nesse ponto aqui, a gente do grupo percebeu que essa questão também do ensino secundário, ela destoava entre quem era da elite e quem era mais pobre, porque renegava os cursos mais operacionais e de trabalhos mais, podemos dizer assim, mais braçais, a quem não era da elite, porque a elite ela só fazia o ensino secundário para ingressar no ensino superior. E dentre as iniciativas particulares, merece destaque a penetração da educação protestante no Brasil durante o último quarto do século XIX. Então, aqui já começa a vir, depois dessa segunda metade do século XIX, os grupos presbiterianos e metodistas, nos quais a gente tem, até hoje, muita influência na parte educacional. Foram criadas as primeiras escolas secundárias vinculadas a esses grupos religiosos. A Igreja Católica, então, ela já perde esse poderio dela, né? Com bastante força, mas mesmo assim, ela ainda no final
ela ainda tem muita influência, até mesmo nas próprias leis educacionais. Ainda sobre a educação no período colonial, a modernidade educacional do ponto de vista pedagógico era representada no Brasil de então pelo chamado método das coisas. E aí a gente tem uma característica do período imperial que até hoje vinga nas nossas escolas, que é a questão do método intuitivo, da observação, do empirismo, né? Porque é a base da ciência hoje moderna, você verificar as situações, colocar uma hipótese, e questionar aquela hipótese e testar. Então, o que a gente quis colocar aqui nesse slide é basicamente isso. O legado muito forte da educação no período colonial é essa questão empírica que já era difundida ali, muito pelo educador Pestalozzi, aquele primeiro que a gente falou lá. Aí a gente tinha também as escolas para o povo. Por que fala-se escolas para o povo? Porque as escolas a educação tinha um dualismo entre a elite e os pobres. E nós estamos referindo especificamente ao ensino técnico profissional, que era mais era dado direito aos pobres desse ensino técnico profissional. Né? Pode-se imaginar as dificuldades e os preconceitos que sofriam os trabalhadores em uma sociedade fundamentada no trabalho escravo, em que as tarefas que requeriam esforço físico eram exercidas por escravos. A gente não deve esquecer também que naquela época ainda existia a escravatura, né? Os negros não tinham acesso à educação. Quando a gente fala em pobre, no caso, a gente não está citando, não está fazendo referência aos negros, que eles só depois, no finalzinho do Império, que vão ter direito à educação. Por outro lado, os mestres artesãos que se dedicavam a atividades como de ferreiros, mecânicos, pedreiros, carpinteiros, marceneiros, alfaiates ou funileiros, geralmente eram europeus. Por essa razão, o ensino profissional foi bastante marginalizado durante o século XIX no Brasil. Engraçado que existiam, assim, se você é europeu, se você é imigrante, você tem que exercer uma função laboral também. Ou você vai ser ferreiro, seu pai era ferreiro, você vai ser ferreiro, e assim vai. E ainda sobre essas escolas para o povo, a gente já citou sobre os liceus, e um dos mais importantes foi os liceus de artes e ofícios. O Liceu de Arte e Ofício do Rio de Janeiro, especificamente, ele foi criado em 9 de janeiro de 1858, pelo arquiteto Francisco Joaquim Bittencourt da Silva, para atender a população pobre. Isso já foi um grande avanço também, porque o liceu preparava a população pobre. E aí a gente já tem aquele conceito de educação para o povo também, né? A gente colocou uma figura aí do Liceu do Rio de Janeiro, que ele já foi demolido já, só para representar o liceu dessa época. E aí, com o avanço do capitalismo, a pressão resultante da Revolução Industrial vivenciada na Europa, a imigração de trabalhadores europeus e o surto de industrialização do Brasil, o crescimento urbano, surgiram pressões para o desenvolvimento de escolas que atendessem também às classes populares. Nesse período, destacou-se a reforma implementada pelo ministro do Império, Carlos Leôncio da Silva Carvalho, através de um decreto de 1879. O que continha nesse decreto? Esse decreto foi muito importante. Já no finalzinho do Império, na última década, as principais novidades da reforma foram a liberdade de ensino e de frequência, a abolição do ensino religioso obrigatório, tornando facultativo, e a permissão para que escravos se matriculassem nas escolas públicas. Então, olha só no final do Império, lá na última década, que os escravos tiveram acesso às escolas públicas. Até o momento, quando a gente referia a pobre, eram só os pobres brancos, e não aos escravos. E o ensino religioso também deixou de ser obrigatório. Isso depois foi muito questionado mais lá na frente, né? Mas nesse momento aqui, ele foi abolido. Outro tipo de ensino profissionalizante que sofreu com a escassez de iniciativas foi a formação de professores. Então, aí a gente já vê um problema que já é secular no Brasil, formação de professores. Que apesar de as primeiras escolas normais do país terem sido criadas no período das regências, de 1831 a 1840, quando se chegou à década de 1860, existiam apenas 6 escolas para a formação de professores em todo o Império. Então, assim, só 6 escolas para uma população que já era, naquele momento, de milhões, né? Então, era muito pouco. E assim, muitos professores não eram capacitados, né?
exerciam a profissão de professores, mas não eram devidamente capacitados. E aí a gente já vê as raízes da problemática da educação no Brasil desde essa época. Já agora falando do ensino superior, para a gente fechar, que desde a chegada da família real, desde o início do Império, é que a elite sonhava com a universidade no Brasil. Por que isso? Porque a elite, ela mandava os seus filhos para estudar na Europa, para estudar também nos Estados Unidos, mas a gente ouve falar mais na Europa, né? Nas escolas de Portugal, nas escolas da Espanha, nas escolas da Inglaterra. E isso, logicamente, tem a questão afetiva, né, da separação dos filhos com as famílias, e a questão também de gasto, porque gerava um gasto mandar o filho para fora, e isso a elite não queria. Então, era um sonho da elite já a criação dessas universidades, logicamente, para atender a demanda deles, e não a população geral. Aí o ensino superior, as principais faculdades do país eram a Faculdade de Direito do Recife, Faculdade de Direito de São Paulo, de Medicina do Rio de Janeiro, de Farmácia do Rio de Janeiro e de Medicina da Bahia e Escola de Farmácia da Bahia. Então, a gente percebe assim, não eram muitas faculdades existentes naquela época, se concentrava muito nas capitais, como a gente pode perceber, e aí no ano de 1869, essas 6 instituições de ensino superior reuniam apenas 1.479 alunos. Estamos excluindo dessa conta os seminários católicos existentes que ministravam um curso superior de teologia, né, sem contar os seminaristas e aqueles que estudavam nos seminários. Então, de um modo geral, o ensino superior era considerado uma via de ascensão social, porque quem se formava era um número muito, muito ínfimo, né, e era uma ascensão social, mas, podemos dizer assim, uma ascensão social entre aspas, porque quem teve a ascensão social ali já era uma pessoa da elite, não teve, na verdade, uma ascensão social. Não é como depois, nos dias de hoje também, que o pessoal já tem mais acesso. Então, para concluir, um balanço da instrução pública, né, que é a dita educação, que eles chamavam naquela época, durante o período do Império Brasileiro, pode, no primeiro momento, revelar um quadro desanimador. Porém, uma realidade que não pode ser esquecida é o fato de que a herança recebida desse período colonial, aliás, do anterior período, que era o período colonial, era muito grande. Porque a gente ficou, o quê? 3 séculos sem normativas para a educação, sem evolução na educação, deixando a educação apenas como uma tarefa, vamos dizer assim, uma obrigação da Igreja Católica. E do ponto de vista da gestão da instrução pública, faltou uma política integrada entre o governo central e as províncias, e a escassez de recursos comprometeu o atendimento à população. Do ponto de vista da modernidade educacional, uma persistente mentalidade conservadora retardou ao máximo a mudança da educação no país. E essa persistência retrógrada era em conjunto da elite com as questões da Igreja Católica também. Aqui as referências que a gente colocou. E aí a gente encerra a nossa apresentação. Tá. Bom, eu gostaria de parabenizar o grupo, né? O grupo 3 aí, na pessoa do Charles, que fez a apresentação. Parabéns, pessoal. Dá para perceber o quanto vocês pesquisaram e a leitura criteriosa dos textos. Mas eu vou fazer alguns comentários, né? Em relação a alguns pontos que eu acho que são estruturantes. O primeiro ponto é que eu gostei demais dessa contextualização que vocês trouxeram. Por que é importante? Porque, na verdade, Charles, você e o grupo estão mostrando como é que uma importante estratégia de leitura. Por quê? Na verdade, se nós estamos falando da educação no período imperial, então é preciso compreender o contexto que essa educação se coloca. E vocês trazem muito bem aí
vocês contextualizam muito bem todo esse contexto político, econômico, social, que o Brasil, que estava posta a educação no Brasil, no contexto da educação no período imperial. Então, adorei, achei que essa parte foi fundamental e, na verdade, é uma importante estratégia de leitura. Né? Muito bom. Os termos estruturantes. Gostei muito também quando vocês trazem os termos e quando o Charles vai colocando e vai fazendo alusão, mostrando que esses termos que são estruturantes, que eram estruturantes lá naquele contexto da educação no período imperial, eles passaram por uma transformação, mas eles não desapareceram, não é? Até os dias de hoje. Eles persistem, continuam nos dias atuais, mas talvez com outras nomenclaturas, com emprego de outros termos. Então, gostei muito também dessa parte. Deu para perceber a indicação do método de ensino, a influência estrangeira na construção dos modelos educacionais. Então, deu para perceber como é que o Brasil, como é que os educadores do Brasil vão a outros contextos e trazem influência de outros países, né, para construir um modelo de educação para o Brasil. Né? E isso tudo dá para a gente entender, então, pessoal, que os modelos postos para a educação nacional hoje, no atual contexto, elas foram construídos com base em modelos de outros países também. Né? Deu para perceber que lá no contexto do Brasil Império, né, do período imperial, a influência da rede privada, né, sobre a educação pública, dá até para a gente falar de um certo primado da educação privada sobre o público. Né? E aí depois, quando os outros grupos forem apresentando, nós vamos analisando o que primou. Foi o público sobre o privado? Foi o privado sobre o público? Né? Então, no contexto do período imperial, vocês podem perceber, ficou claro, um primado do privado sobre o público. Né? Um outro ponto que foi muito importante na fala do grupo, do Charles, que representou o grupo, foi a questão de gênero, como é forte, não é, Adinete? Não é, Alice? Como foi forte a questão de gênero? Vocês percebem que, no contexto do período imperial, o Charles indica acesso muito mais para meninos do que para meninas. Fato é que as escolas, não é? Fato é que as escolas, elas existiram muito mais para meninos do que para meninas, né? Bom, um outro ponto importante também foi a diferença, né, que deu para perceber aí, o diferencial entre o Brasil e a Europa, né? Isso mesmo, Adinete, nós mulheres, a gente vem sendo prejudicadas historicamente, né? Historicamente. Aí você percebe que, por exemplo, como é forte essa questão de gênero, né? Então, aos meninos, mais estudo. As meninas, uma outra postura, né, no Brasil Império. Isso é muito forte na história. O ensino secundário. Olha só, o primado do público sobre o privado. Ensino secundário, Charleson mostra muito bem que ficava muito a cargo da educação privada, né? Diferente do atual contexto, né? Que a gente não pode, inclusive, perder essa perspectiva que é tão importante. Outro ponto que ele coloca como muito importante as escolas vinculadas a grupos religiosos, né? Então, vocês percebem que a escola ela esteve historicamente vinculada a grupos religiosos. Primeiro, a influência muito forte da Igreja Católica. Depois, a influência de outros grupos religiosos que o Charles coloca muito bem, como a educação do ponto de vista dos protestantes, né? E de outros grupos religiosos. Deu para perceber a formação de uma dupla rede, uma educação para o povo e uma educação para a elite, as reformas educacionais que vão surgindo, né? Mesmo que tenha sido um retrocesso, né, que a gente percebe que vocês falam no contexto histórico, mas isso é muito forte, né? E o ensino superior aí, né, como uma ascensão social, dá para perceber, não é mesmo? Bom, então eu só marquei alguns pontos, não vou repetir, porque o Charles já marcou muito bem. Parabéns, Charles, por ter trazido para nós as referências bibliográficas.
É muito importante, pessoal, quando a gente apresenta um trabalho, trazer a referência de onde nós tiramos. Tá certo? Eu indiquei um texto para vocês, mas dá para perceber que o grupo buscou em outros textos para organizar o seu trabalho. Então, gostaria, mais uma vez, de parabenizar, né, os grupos que apresentaram hoje, na verdade. Como eu falo para vocês, fico muito satisfeita, viu, Adinete? Muito satisfeita com todo o processo. A Alice está com conexão? Ou a conexão da Alice caiu? Ela quer colocar alguma questão, algum ponto? Parece que a Alice ficou sem conexão, né? Ou está com conexão, Alice? Isso, Adinete. E é um trabalho excelente, é muito bom. Eu falo que a gente não pode abrir mão, Adinete. É trabalhoso, às vezes a gente tem essa questão aí da conectividade, é trabalhoso para os meninos, mas a gente não pode abrir mão desse trabalho. É muito enriquecedor. Inclusive, eu vou levar essa experiência para outras disciplinas, porque é muito bom. Até falei com outros colegas professores que também querem adotar a nossa metodologia, porque ela é muito gratificante, muito importante. Isso mesmo. Bom, eu acho que a Alice deve ter ficado sem conectividade, mas depois ela pode mandar para vocês uma mensagem, né, Adinete? De repente ela pode mandar ou para mim ou para você, e a gente pode disponibilizar para os alunos, né? Isso. Bom, então nós vamos finalizar o trabalho, já dizendo para vocês do compromisso que fiz vocês e que a cada hora eu quero mais. Acredito que vou colocar uma pontuação maior para o trabalho, porque de fato vocês merecem, viu? Assim, e o trabalho foi muito bem organizado, tá bom? Bom, então eu vou dizer, Adinete, você quer colocar alguma questão, Adinete? Você quer colocar mais algum ponto? Então eu vou desejar boa noite a todos. Na semana que vem, olha só, na semana que vem nós vamos ter, Adinete, na verdade, duas webs. Nós teremos uma de apresentação do trabalho e a outra de revisão, tá bom? Pessoal, semana que vem teremos duas webs. Uma de apresentação do trabalho e outra de revisão para a prova, tá? Porque a avaliação nossa de História da Educação vai ser passando esse final de semana agora no outro, tá? Agora, pessoal, uma outra questão que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte: os grupos da semana que vem é o grupo 4, né, Adinete? Grupo 4, semana que vem. Nós temos quantos grupos para a semana que vem, Adinete? São quantos grupos? São quantos grupos, Adinete? 3 grupos, ótimo. Então, semana que vem teremos a apresentação de 3 grupos. No dia da apresentação dos grupos, eu não faço revisão para avaliação. Aí a gente só apresenta, é segunda-feira que vem, certo? Não é isso, Adinete? Segunda-feira que vem, dia 29, não é isso? Dia 29. Só confirmar a data aqui, mas é isso mesmo. Isso. Dia 29, apresentação dos 3 grupos, grupo 4. E eu marco ainda essa semana, para a gente avisar para vocês, a revisão da avaliação, tá bom? Mas eu vou postar todos esses links para vocês essa semana, tá? Então, uma boa noite a todos, tá? Uma boa noite a todos. Parabéns, Adinete, pela mobilização de sempre. Eu sempre falo que o trabalho da Adinete é impecável, tá? Gosto muito. Vou agradecer a participação da Alice, infelizmente ela ficou sem conexão, mas vou agradecer a participação da Alice e parabenizar os grupos que apresentaram hoje, tá bom? Pelo compromisso, pela dedicação. Semana que vem estaremos novamente juntos, tá? Para a apresentação. Boa noite a todos.